Olá, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver, para finalizarmos a parte traumática, os princípios da imobilização no trauma. Veremos também um pouquinho dos mnemônicos que são utilizados, no trauma, na sala de urgência ou também no pré-hospitalar. Mais em frente, vou enviar para vocês um trabalho sobre os principais tipos de traumas que pode ocorrer numa vítima, tá? Enviarei esse trabalho, ele vai ter que ser feito no Word, pelas normas da ABNT, e poderá ser feito em grupos. Então, eu vou pegar a lista de alunos, vou ver quais temas vou passar e vou dividir entre esses grupos. Então, eu creio que daqui uma semana eu enviarei esse trabalho e explicarei melhor para vocês como que deverá ser feito. Vou projetar os nossos slides. Então, princípios da imobilização. Nós vimos aqui, vai ser eu quero aqui, né, também aproveitar e fazer um resumo geral de tudo que nós já vimos hoje, né, sobre o trauma. Então, a gente sabe, como já foi dito nas aulas anteriores, os princípios básicos de primeiros socorros, né? Nós temos aqui, né, na nossa aula, 7 pontos importantes que vocês não podem esquecer. Primeiramente, nós temos, para atender uma vítima de trauma, nós temos que manter a calma, né? A tranquilidade, ela vai facilitar o nosso raciocínio e a avaliação da situação da vítima e os cuidados necessários prestados. Em segundo lugar, nós temos que avaliar a cena. Depois da avaliação de cena, a vítima só deverá ser abordada se a cena do acidente estiver segura. Então, por quê? Porque se essa cena estiver insegura, eu não vou poder atender essa vítima, né? Não permitir que as outras pessoas se tornem vítimas, isso é muito importante. É muito comum o senso de querer ajudar, né? Aquele vínculo que a pessoa tem já de querer ajudar. Então, eu falo, as pessoas boas sempre vão estar ali querendo fazer alguma coisa. Então, a gente tem que também mostrar para essas pessoas que uma cena segura vai poder, né, levar a vida dela também em risco, colocar a vida dela em risco. Eu tenho que solicitar ajuda imediatamente, caso o acesso à vítima não seja possível, né? Se houver risco para mim e para minha equipe, eu posso acionar outros órgãos competentes, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, né? Assim como os outros tipos de resgate, se houver naquela situação. E também, extremamente importante, o uso dos EPIs adequadamente. Nós vimos um pouquinho na aula de biossegurança. E aí, depois disso tudo, que eu abordarei a vítima. Então, né, finalizando aqui, eu vou avaliar a cena e a segurança no geral, eu vou utilizar dentro disso tudo já a biossegurança, que é os EPIs adequadamente, para depois eu procurar ajuda da avaliação da vítima, né? Eu vou fazer a avaliação primária e secundária depois que eu procurar ajuda. E aí, nisso, eu vou, né, partir para o atendimento, dar consequência naquela avaliação secundária, imobilizar e transportar a vítima para o destino adequado. Então, na avaliação de cena, a gente tem que ver primeiramente a segurança, né? Também avaliar o impacto do carro se for acidente automobilístico, por exemplo, se foi frontal, lateral, traseiro, ou se foi um capotamento, ou se foi um atropelamento. Eu tenho que ter controle da situação, acionar meus recursos adicionais para as medidas de sinalização do local, por exemplo, preciso da polícia militar naquele local, para isolar minha cena, para sinalizar, né, ficar ali controlando o tráfego, né, de veículos. Tem também na avaliação de cena, a primeira coisa, se for um acidente automobilístico, desligar os motores, né, desativar cabos elétricos energizados, porque isso é extremamente importante, que possa vir dar né, uma ocorrência secundária durante o atendimento dos socorristas. Remoção de pacientes em situação de risco iminente, entre outros. Então, isso tudo nós vamos fazer avaliação de cena, entra dentro da avaliação de cena. Porque se for uma cena muito insegura, mas segura para mim poder socorrer, eu posso, né, remover essa vítima da forma rápida, fazer a extração de chave de Haltech, que é um dos protocolos que nós temos de atendimento de vítima, para retirada de vítima rápida de veículos. E com isso, nós temos que ter uma avaliação geral também, né? Informações pela avaliação rápida ao olhar para o paciente. Então, fiz a avaliação de cena, eu vou ter uma avaliação geral disso tudo.
Eu tenho que saber se esse paciente está consciente, se está inconsciente, se ele tem uma boa respiração, se ele está com algum esforço respiratório, se ele está evoluindo com a parada cardíaca. Então, a minha visão, a minha avaliação geral tem que ter uma visão holística, tá? Eu tenho que saber se esse paciente está consciente, para me ver quais recursos ali adequados que eu tenho que buscar, ou talvez já pedir, né, uma unidade de suporte avançado naquele local. Então, eu tenho que saber ter essa visão holística. Eu falo que o socorrista, principalmente, ele tem que ser muito proativo e ter uma visão muito holística naquela avaliação geral da vítima antes de iniciar o atendimento primário. Nisso tudo entra o nível de consciência, né? Porque para avaliar o nível de consciência a princípio, eu tenho esse mnemônico aqui que eu posso utilizar ele a princípio. Vários protocolos, há uns anos atrás, retiraram o AVDI. Mas esse AVDI, eu falo que ele é de extrema importância a princípio, você utilizar ele na vítima, principalmente inconsciente, porque aí você já vai ter uma base do que você vai precisar para atender aquela vítima. Então, o AVDI, ele é extremamente importante ser utilizado nessa avaliação geral do paciente. O A, ele vai significar que a vítima está acordada ou estar alerta. O V vai responder os estímulos verbais, você chama aquela vítima, senhor, senhor, ele vai, oi, 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 vai, né? Ele vai ter algum estímulo verbal para você, ou como você chama, ele vai falar o nome dele para você. O D, ele vai reagir à dor. Se ele não tem estímulo verbal, na hora que você faz algum estímulo de dor, essa dor, ele vai ter uma reação. O I é vítima inconsciente. Então, o AVDI, ele é extremamente importante para fazer uma avaliação geral, avaliando o nível de consciência da vítima. Com isso, a gente já consegue acionar outros recursos avançados, entrar com alguma, né, algum, material já ali, ambusação, cânula de Guedel, ali a gente já consegue ter uma noção de como que vai ser o atendimento da vítima. E aí, para isso, para termos noções de como atender vítimas traumáticas, quais os tipos de atendimento que existe ali naquela vítima de trauma, né, ou na sala de urgência e emergência, para isso nós somos respaldados com guidelines e diretrizes, né? São protocolos que são institucionalizados para a gente trabalharmos adequadamente, para dar uma maior sobrevida a essa vítima de trauma. E aqui são alguns, né? Existem vários outros, são os mais comuns na questão parte clínica e na questão da parte trauma. Eu deixei aqui para vocês conhecerem, que também, por nível de curiosidade, por material de apoio, eu acho que vocês deveriam utilizar algum desses materiais, né? Se jogar na internet, vocês conseguem PDF, por exemplo. Então, através desses protocolos, eles que nos dão segurança, que nos dão conhecimento para poder ter o atendimento adequado e prolongar a chance de vida desse paciente ou dessa vítima. E aí, como exemplo, temos o PHTLS, nona edição, que inclusive já foi enviado para vocês como material de estudo, e eu gostaria que vocês fizessem esse trabalho que vai ser enviado através do PHTLS, porque eu acho que é uma literatura mais adequada em questão do trauma. Temos também os ACLS, que são as guidelines, né, os protocolos relacionados ao atendimento clínico, como, por exemplo, as paradas cardiorrespiratórias em todas as faixas etárias. O ACLS é muito voltado à parte cardiovascular, né, medicações, manobras. Ele é excelente, inclusive é um curso muito caro, ele é feito para profissionais de nível superior. E também, pessoal, o PHTLS, o técnico de enfermagem, ele pode fazer esse curso. Então, eu falo que é extremamente importante vocês quererem buscar além, não ficar só no curso, porque isso vai fazer a diferença de vocês no mercado de trabalho. Temos aqui também o ATLS, é um suporte avançado de vida no trauma, especificamente para médicos. Temos o PAUS, que é um protocolo, né, uma guideline de atendimento para criança pediátrico. E temos aqui também o protocolo de suporte básico e avançado de vida do Ministério da Saúde. Esses aqui são brasileiros,
né? E esses outros são americanos e europeus. Então, através dessas diretrizes, guidelines, nós vamos nos aperfeiçoar profissionalmente para darmos mais uma sobrevida às nossas vítimas. Então, eu falo que é extremamente importante buscarmos, né, protocolos, não focar, não ficar só nos protocolos da instituição, mas buscar além daquilo para você poder fazer sempre o melhor para a nossa vítima. E aí, perante esses protocolos, underlines, nós temos materiais de mobilizações que nós temos que conhecer para fazer as mobilizações de vítimas do trauma, principalmente no APH, tá? E aqui nós temos as pranchas rígidas. No passado, vinha muitas pranchas em madeira, né? Mas devido à madeira ela ser uma fonte de contaminação bacteriana, né? Por resíduos, por secreções sanguinolentas, por exemplo, ela foi tirada pela Anvisa, então foi criada as pranchas de PVC. É um material fácil de ser removido a sujeira, né, aquela secreção com risco de contaminação. Temos também os colares cervicais, né? Existem vários tamanhos, do pediatra até o GG, para adulto. Aqui nós chamamos de, nome popular, né, no pré-hospitalar, é a camisa com tirantes para colocar na prancha, para imobilização da coluna cervical. Então, isso aqui nada mais é que um head block, né? São 2 tijolinhos que ficam, na hora que você coloca o colar cervical, você tem que colocar o head block, um tirante de testa, um tirante de queixo, para poder manter a parte cervical muito bem imobilizada, e que na hora da imobilização, o socorrista que está na cabeça, ele só vai largar a cabeça da vítima se realmente ele estiver imobilizado totalmente com esse tirante de testa e esse tirante de queixo. Aqui o exemplo de imagem, né, de 3 socorristas fazendo atendimento de uma vítima de trauma, mobilizando o membro inferior direito. A socorrista número 1 aqui está na cabeça, então, enquanto não colocar o colar, passar na prancha, colocar o head block, tirante de testa, tirante de queixo, ela não pode soltar a coluna cervical dessa vítima. Então, isso aqui é extremamente importante vocês terem noção, né? Eu creio que nós vamos ter futuramente as aulas práticas de trauma, então isso tudo vocês vão ver na prática. E para vocês não passar muito de liso nessa aula, porque essa aula eu acho extremamente importante vocês terem conhecimento dela, temos também o CAD. O CAD, na verdade, é o nome, né, do médico lá que criou esse dispositivo de imobilização de coluna vertebral. Ele chama, acho que, Kenson. Então, eles abreviaram o nome dele para CAD e denominou esse dispositivo como CAD para ficar mais fácil das equipes entenderem, né, o princípio desse imobilizador de coluna cervical. Então, esse CAD, ele é utilizado para vítimas, né, conscientes de automobilístico, que elas, né, têm risco de ter tido uma lesão vertebral, mesmo da coluna cervical, e aí ela tem que ser retirada deste veículo, não somente na prancha, mas como nesse dispositivo de coluna vertebral. E aí, protocolos, né, principalmente o PH-TLS, que é especificamente do trauma, ele relata que temos meios, né, princípios a ser seguidos para fazermos a movimentação da vítima de trauma. Então, é extremamente preocuparmos e sabermos como movimentarmos essa vítima. Nós temos, né, o PH mostra que temos rolamento de 90, rolamento de 180 e temos também elevação em bloco. O rolamento de 90 graus é quando a vítima está em decúbito dorsal, que ela precisa ser girada lateralmente para poder ser colocada na prancha rígida e voltada, né, para a dorsal, para poder ser imobilizada ali com os tirantes ali naquela prancha e ser transportada. O rolamento de 180 graus, vocês estão vendo aqui que é uma vítima em decúbito ventral, que ela vai ser elevada 90, mais 90, né, que é lateral e dorsal, então vai dar o giro de 180 graus. Aqui, na verdade, esse tipo de rolamento é necessário, no mínimo, 3 socorristas,
que hoje, infelizmente, não é a nossa realidade no serviço de atendimento móvel de urgência, que geralmente estão trabalhando só 2 socorristas no suporte básico. Já no COBOM, né, o Corpo de Bombeiro, eles geralmente estão sempre de 3 na equipe. Então, com isso, facilita muito os nossos recursos, nossos meios. E a elevação de bloco precisa, no mínimo, de 4 socorristas, né? A gente vai utilizar essa técnica, principalmente em vítimas com lesões ou situações gravíssimas que impeçam o enrolamento. São vítimas com fraturas múltiplas, né? Fraturas de membros superiores, membros inferiores, suspeita de fraturas de cervical. Então, a gente tem que pensar no princípio que essas vítimas, elas têm que ter uma elevação mínima, porque você pode piorar o quadro dela se você principalmente fizer um rolamento por cima de qualquer tipo de fratura. Nós não fazemos rolamentos de vítimas por cima de fratura. Então, como exemplo aqui no slide, vocês estão vendo esmagamento de membros inferiores, fratura de pelve. São fraturas de pelve muito graves, que se você rolar, você pode estar complicando essa fratura, elevando o sangramento interno, causando uma hipovolemia rápida nessa vítima e evoluindo para o choque hipovolêmico, ocasionando o óbito rapidamente. Então, com isso, eu preciso de um socorrista no crânio, né, na coluna cervical, um no tórax, um na pelve, na região, né, do quadril, e outro socorrista nos membros inferiores. O socorrista da cabeça, eu falo que ele é o líder da cena, ele que comanda a equipe está toda posicionada, ele tem que, né, perguntar a todo mundo pronto, ele vai contar 1, 2, 3, a equipe, todos os 4 socorristas vão elevar essa vítima para cima, né, da prancha ali juntamente. Não pode, todos têm que estar ali em conjunto na elevação, porque se o do membro inferior não elevar juntamente com os outros, vai poder ocasionar, piorar, por exemplo, a fratura de pelve. E aí temos também a extricação, né? São a retirada de vítimas presas nas ferragens dos veículos. Que se for uma vítima consciente, nós vamos retirar essa vítima depois que, né, o corpo de bombeiro fazer abrir, né, a extricação da porta ali, abrir essa porta, tirar aquele lado ali, aquela fase difícil de poder, quando você não consegue tirar a vítima do carro. Então, quando eu falo lá no início da aula que a avaliação de cena é extremamente importante, pedir ajuda é extremamente importante, exatamente nesse momento aqui, porque nós, por exemplo, do suporte avançado básico de vida, do serviço de atendimento móvel de urgência, não temos ferramentas para poder fazer, né, a retirada dessas vítimas, fazer a remoção de portas, de tetos, né, de vidros dos veículos. Então, com isso, nós temos que fazer aquela avaliação geral da vítima, avaliação primária, avaliação de cena, para acionarmos o corpo de bombeiro, para eles fazerem, né, a extricação, ajudarmos a fazer a extricação dessa vítima. Se ele, né, desencarcerou essa porta, por exemplo, a vítima está consciente, tranquilo, eu vou fazer uma avaliação ali da retirada com o CAD e também juntamente na prancha. Se é uma vítima grave, está evoluindo para um quadro de inconsciência, eu fiz o ABDI ali na avaliação geral inicial, ele está inconsciente, não me responde, está com outros sinais, né, de gravidade ali, sudorese, hipocorado, né, a palidez cutânea, por exemplo, ou até mesmo uma insuficiência respiratória, né, uma respiração ofegante, eu já posso, né, esperar fazer o encarceramento dessa porta e já fazer a retirada rápida, que é a explicação de chave de Haltech, que nós vamos ver mais na frente, também nas aulas práticas principalmente. E aí, foi o que eu falei, a retirada com o uso do CAD, né, que é o dispositivo de extricação de Kendrick, ou colete de imobilização dorsal, que são vítimas estáveis no interior de veículos, né? Então, esse aqui é o CAD, que é o imobilizador. Fiz ali, né, o desencarceramento da porta, eu já posso atuar, né, o socorrista já pode atuar na vítima se estiver consciente com o nosso dispositivo de imobilização de coluna vertebral. Então, a retirada rápida, né, ela pode ser usada coluna ou lençóis,
É mais comum lençol, se você tiver um lençol na sua ambulância, por exemplo, geralmente não é mais utilizado lençóis, é mais fácil encontrar lonas nas unidades de resgate do bombeiro, principalmente. Então, nós vamos fazer, né, enrolar essa lona, passar por, né, no pescoço e por baixo da axila da vítima, para poder um socorrista ficar com essa lona, manter essa lona, na hora que ela é passada no pescoço, ele vai manter, né, a imobilização da coluna cervical, ele, querendo ou não, ajuda a manter aquele pescoço mais intacto. E o outro socorrista vai na perna da vítima para poder, né, fazer a retirada rápida dessa vítima do local. Por quê? Quando isso acontece, essa retirada acontece, é porque são cenas que não estão seguras. Então, as técnicas de identificação rápida, ela pode ser utilizada, além da chave de Haltech, que nós vamos ver nas práticas, como também retirada com lençóis ou com lonas. E aí, aqui também está falando, ó, retirada rápida sem aluno, quando não aluno, que é a chave de Haltech. Então, aqui é a imagem que vocês estão vendo que pode ser utilizado com essa vítima quando ela está em perigo iminente de morte, né? Ou até mesmo para nós socorristas. Então, é um incêndio em veículos, situações de estabilidade da vítima, veículos em despenhadeiros, né? Em ribanceiras, marquises, etc. Então, a chave de Haltech, ela vai ser utilizada nessas situações para retirada rápida de vítimas, principalmente os inconscientes. E aí, feito tudo isso, né, coloquei a vítima na prancha, imobilizei a vítima, eu tenho que fazer a avaliação primária do trauma, né, que é o mnemônico ABCDE. O que é esse ABCDE? Já foi falado na aula anteriormente, mas nós não vimos, né, vimos eles muito superficialmente. Vocês têm que ter uma noção desse ABCDE. O A, eu vou abrir as vias aéreas. O B, eu vou ter uma boa respiração. Será que eu preciso ventilar essa vítima, né? O C, eu vou olhar se o pulso central dessa vítima está presente, né? Se tem pulso periférico, se tem perfusão capilar, a cor do paciente, se ela está sudoreica, né? Se tem uma palidez cutânea, né? Se tem pulso ausente, se não tem pulso, eu vou, né, e partir para o atendimento de uma SCP precoce, tá? Então, na letra C, eu vou avaliar pulso periférico, perfusão capilar ali, pulso radial, tá? A não ser que é uma vítima inconsciente, eu possa evoluir para a vítima inconsciente. Nós vamos ver na parte clínica, né, de SCP, que vítima inconsciente eu não perco tempo em avaliar pulso periférico. Por quê? Porque no pulso periférico, uma vítima de parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, ela não vai ter pulso periférico, ela vai ter pulso central. Então, o pulso carotídeo, para vítimas inconscientes, ele deve ser avaliado. E aí, na letra D, eu tenho a disfunção, né? Essa vítima está responsiva? Ou ela está orientada? Está no Glasgow 15, Glasgow 14? Então, eu tenho também a letra E. Essa vítima tem temperatura? Tem lesões? Tratar a hipotermia dessa vítima. Expor essa vítima para tratar a hipotermia. Porém, esse ABCDE, ele vem se evoluindo, que inclusive no PHDLS nona edição, que foi lançado em 2018, ele relata que teve mudanças importantes a ser tratada na vítima do trauma, e não só na vítima do trauma, como uma vítima de trauma que chega na sala de urgência para mim. Então, o que mudou nesse PHDLS? Mudou que, antes de eu fazer o A, eu tenho que tratar o X, que é hemorragia exsanguinolenta. É um controle de hemorragia externa grave, tá? Então, esse X, eu vou controlar hemorragias externas graves, utilizando formas de contenção de sangramento intenso. Fiz uma compressão direta daquele sangramento, eu não consegui conter aquele sangramento, eu tenho que colocar imediatamente um torniquete, tá? Lembrando que, geralmente, esse X ele vai ser tratado antes do A, se principalmente houver uma amputação de membro na cena, tá? Uma fratura exposta de fêmur, por exemplo, que a gente perde acho que 1.000 ml de sangue,
Então, nós temos que tratar esse X imediatamente antes de ir para a letra A. Então, a hemorragia arterial exsanguinolenta de uma extremidade é mais bem administrada colocando imediatamente um torniquete o mais próximo possível na extremidade afetada. É de 2 a 5 dedos acima da região que está sangrando, tá? Ou próximo à virilha, ou próximo à axila, né? Ou próximo do joelho, se for fratura exposta de membros inferiores, né? Tíbia e fíbula. Então, eu tenho que colocar esse torniquete, geralmente são torniquetes específicos arteriais, porque não é muito da nossa realidade ter esse tipo de torniquetes, tá? Mas lá fora, né, na Europa, o pessoal trabalha com esse torniquete, o PHTLS deixa isso bem claro, que o torniquete arterial ele tem que ser utilizado. Ah, mas eu não tenho esse torniquete arterial, como que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um torniquete, né? Pode ser utilizado de diversas formas até eu conseguir controlar esse sangramento, né? Conter essa hemorragia. Eu posso utilizar o nosso aparelho de pressão, o esfigmomanômetro, apertar ele até 300, né? Milímetros de mercúrio ali, e eu vou deixar esse aparelho de pressão fechado ao 300, né? Ali o 30, para poder ver se eu consigo diminuir ou conter essa hemorragia. Literaturas anteriores, elas falavam que o torniquete teria que ser colocado afrouxado de 10 a 15 minutos após, para poder não dar lesões, né, o risco, porque o risco de lesões, de comprometimento, para evoluir para a síndrome comprometimental do músculo ali daquele local, estudos mostravam que tinha que ser retirado. Por isso que eu falo que sabermos, entendermos de quais protocolos, diretrizes, guidelines que existem principalmente no atendimento de vítima de trauma, sendo intra ou extra-hospitalar, é importante exatamente por isso. Porque nós, profissionais da saúde, nós temos que estar atualizados a essas mudanças para o atendimento dessas vítimas. Então, o PHTLS nona edição, acho que na verdade a partir da 8ª edição, já tem mudado que o torniquete, ele não precisa ser desestuflado, né, ou retirado após 10, 15 minutos. Ele pode ficar no máximo até acho que 2 horas, acho que eu tenho que olhar o tempo, não lembro certo na literatura, mas até 2 horas essa vítima pode ficar com esse torniquete ali naquele local, que não ocasiona síndrome compartimental ou algum outro tipo de lesão de tecido ali em vasos, né, pequenos e grandes vasos. E ali é muito importante, na hora que eu colocar esse torniquete, eu fazer a anotação do horário que eu coloquei o torniquete. Como vocês estão vendo aqui na imagem, na letra D, eu tenho que colocar o horário que foi feito aquele torniquete para poder saber a hora que vai ser utilizado. Principalmente se for um transporte prolongado, né, até o hospital de destino dessa vítima, ou principalmente até o médico poder levar essa vítima para o bloco cirúrgico para operar, né? O cirurgião às vezes está em outra cirurgia, por exemplo, o clínico ali da sala vermelha, da sala de urgência, ele pode se utilizar o torniquete e aguardar o médico, né? O ortopedista estar avaliando e ir para o bloco cirúrgico para poder fazer o tratamento adequado, estancar esse sangramento. E aí, não só o torniquete, temos também alguns produtos no mercado, que não é a nossa realidade aqui da região, mas eu sei que em Belo Horizonte os suportes avançados de vida utilizam esse mecanismo também, que é sensacional para poder diminuir hemorragias. Eu acho que não é um produto tão caro que eu acho que as instituições, né, principalmente interior, deveria já ter começado a utilizar esses tipos de equipamentos para poder prolongar, né, e diminuir as chances de choques hipovolêmicos nas vítimas. Então, essas medidas, né, para controlar o sangramento, assim como a pressão direta, temos também os agentes hemostáticos, que esses agentes podem ser usados, mas não devem atrasar ou tomar o lugar da colocação do torniquete nesses casos. Por isso, pessoal, que na maioria das vezes, na nossa região, é se utilizado pressão direta e torniquete diretamente,
Por quê? Porque não justifica eu usar um agente hemostático se eu já tenho um torniquete. Ele ajuda a diminuir, né, o sangramento, controlar essa hemorragia, porém, o torniquete, ele é o mais eficaz. Então, creio eu que na maioria das vezes não utiliza esse hemostático porque temos o torniquete, ele é muito utilizado principalmente com o aparelho de pressão estigmo-manômetro naquele local para poder conter a hemorragia. Temos alguns outros torniquetes, pessoal, que nós utilizamos os torniquetes para poder fazer acesso venoso central, né? Ah, Viviane, mas eu posso utilizar esse torniquete? Pode, claro, deve utilizar. Porém, é um tipo de torniquete que vai conter hemorragia venosa. A hemorragia arterial, o torniquete de puncionar acesso venoso, né, que nós falamos o famoso garrote, ou então aqueles torniquetes que temos mesmo azul, né, tem várias cores aí no mercado, que você coloca e aperta a vítima, aquilo ali vai fazer contenção de hemorragia venosa. Se for hemorragia arterial, só vai funcionar se você não estiver um torniquete específico, você vai poder utilizar o aparelho de pressão que é o esfigmomanômetro. E aí, fiz o X, tratei a hemorragia, tá legal, ok, né? Tá tudo bem, a hemorragia foi controlada, eu vou partir para a letra A. Então, o A, eu vou ter que garantir uma via aérea pérvia e a proteção da coluna cervical da vítima, né? Então, nós temos que saber as causas de obstrução, né, da vítima de trauma, que pode ser queda da base da língua, por exemplo, a vítima às vezes entrou em inconsciência, a língua vai cair, vai tampar a respiração, então aquilo vai obstruir, né, a passagem de ar. Corpo estranho, dentes, próteses, alimentos. Trauma de faringe é muito comum dar, né, obstrução dessa via aérea, por motivo de fratura ou esmagamento, por exemplo. Trauma de face, queimadura de orofaringe. Então, essas são as causas da obstrução. Por isso que eu tenho que tratar a letra A bem feita. Pessoal, se eu estou na letra X, não resolvi a letra X, não consegui conter hemorragia, eu não vou para a letra A. Enquanto eu não conter hemorragia, eu não vou dar seguimento no meu mnemônico do PH-TLS, tá? Então, as causas de obstrução poderá ser, né, essas. E aí, temos também sinais de obstrução, porque às vezes eu não consegui identificar a causa da obstrução, mas eu tenho sinais que a vítima me apresenta, como, por exemplo, alterações da voz, né? A vítima está rouca, às vezes com a voz já sumindo ali, perdendo o som. Os sons anormais ali na própria boca, sons ruidosos e também, aparentemente, queimaduras da orofaringe. Queimadura de face, eu falo que ela tem que ser tratada muito precocemente, principalmente a letra A e a letra B, porque essa vítima vai precisar de ser entubada, porque o edema de glote vai evoluir devido à queimadura na região da orofaringe. E aí, como que eu vou abordar essa vítima? Né? Estanquei o sangramento na letra X, eu vou manter, né, a coluna cervical segura, né, estabilizando a via aérea, né, fazendo a manobra para que a via aérea seja pérvia, para que eu consiga, talvez, estabilizar a respiração dessa vítima, melhorar o quadro de consciência dessa vítima. Então, ao mesmo tempo, fazendo isso, eu posso fazer, né, por exemplo, depois de fazer essa elevação do mento, elevação da mandíbula, por exemplo, colocar uma cânula de Guedel orofaríngea, principalmente se a vítima estiver inconsciente. Fazer a retirada do corpo estranho, se for possível, se não for possível, não vou fazer. E fazer aspirações de secreções. Temos vários tipos de cânulas de aspiração dentro da ambulância ou até dentro da unidade de urgência para poder aspirar. Porque, às vezes, uma aspiração e uma cânula de Guedel já faz com que a vítima volte a conversar e volte o nível de consciência adequadamente. Então, pessoal, quando eu falo em manobras de abertura manual das vias aéreas, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos dois tipos de manobras para poder fazer via aérea pérvia. Então, se eu fizer uma tração de inclinação da cabeça numa vítima de trauma,
eu posso estar piorando o quadro dessa vítima, ocasionando, evoluindo para uma fratura, né, uma lesão de cervical, principalmente. Então, na vítima de trauma, eu só vou fazer tração de mandíbula, tá? Eu vou abordar a vítima pela cabeça, vou fazer tração de mandíbula, tá? Então, eu não posso fazer inclinação de cabeça e mandíbula e queixo para a vítima que é de trauma. Essa tração de inclinação da cabeça só vai ser feita em vítimas clínicas, tá? Não esqueçam disso, isso é muito importante. Então, contudo, eu fazendo essa elevação aí, né, essa tração da mandíbula, eu vou estar, né, dando para a vítima uma via aérea pérvia. Aqui vai facilitar a passagem do ar. Essa vítima talvez não vai evoluir para um nível de consciência ou uma parada respiratória. E aí eu fiz isso, eu vou utilizar-se os colares cervicais. Nós vamos aprender na prática como que medir o colar, como que colocar o colar cervical adequado para cada tipo de vítima. Então, eu fiz a tração da mandíbula, coloquei imediatamente o colar cervical. Tratei tudo isso via aérea PEV, controle da coluna cervical com colar, eu já posso ir para a letra B. O que é a letra B? É garantir ventilação e oxigenação adequada, né? Então, eu vou ter que ter muito destreza para poder saber quais são os sinais de ventilação e oxigenação inadequada. Nós, socorristas e emergencistas, temos que saber disso, tá? Isso nada mais é que uma frequência respiratória aumentada, um paciente agitado, confuso, né, com uma saturação abaixo de 90%, uma instabilidade da caixa torácica, tórax assimétrico, um lado mais alto do que o outro, né, e também ferimentos torácicos. Os ferimentos torácicos, como a gente viu na cinemática do trauma, PAF ou PAB, eles podem sim estar comprometendo a vítima exatamente no atendimento da letra B. Então, eu tenho várias coisas que eu posso fazer aqui na letra B para poder tratar essa vítima antes de ir para a letra C. Então, vocês estão vendo que eu vou tratar cada letra adequadamente. Não consegui sair do A, eu não saio do A. Não vou para o B sem tratar o A. Porque se eu for para o B, não vai resolver se não fizer um A bem feito, né? Manter a via aérea pérvia, ter sucesso naquela consciência da vítima, que seja aspirando, que seja elevando o mento, que seja removendo o corpo estranho, ou identificando que é uma queimadura de orofaringe, no caso, eu vou ter que partir para a intubação, vou precisar de apoio para a intubação, para depois eu ver que o B ele vai ser sucedido por consequência do A bem feito. Então, aí, para sabermos as causas da ventilação, né, ou da oxigenação inadequada, são elas a contusão pulmonar, o pneumotórax, fratura de múltiplos arcos intercostais e o hemotórax. Então, esses 4 itens aqui são as causas de que eu vou ter uma oxigenação inadequada. Então, como que eu vou tratar isso tudo, né? Aqui vocês estão vendo na imagem que eu tenho um pneumotórax. Aqui na segunda imagem já é uma fratura de múltiplos arcos costais. Nessa terceira imagem, vocês estão tendo uma contusão pulmonar e pode estar evoluindo por um hemotórax, é sangramento em volta do pulmão, né, da pleura, na região da pleura. O pneumotórax é a entrada de ar. Vocês estão vendo que aqui está o lado normal do pulmão e aqui a entrada de ar que causou o pneumotórax. Aqui já é o sangramento, o hemotórax de volta dentro do nosso pulmão. E aí, como que eu vou abordar, como que eu vou tratar a letra B? Claro, obviamente, fornecer oxigenação, mas antes da oxigenação, eu tenho que partir para algum princípio, que principalmente se for ferimento aberto ali naquela região do tórax, né? Tanto tórax posterior como tórax anterior, que seja por um PAV, que seja por um PAF, que seja também por um acidente automobilístico, um trauma torácico. Então, eu vou fazer o curativo de 3 pontas em ferimentos abertos, como eu falei nas aulas anteriores, e vou oferecer oxigênio suplementar para essa vítima. Então, fiz isso,
vou ter uma estabilidade da letra B, né, de uma boa oxigenação, a saturação dessa vítima vai começar a aumentar, vai estar acima de 90%. O protocolo, principalmente do Ministério da Saúde, né, no nosso brasileiro, por exemplo, aquele que eu mostrei na figura no slide anterior, o azul ou o amarelo, nos fala que vítimas de trauma têm que estar com uma oxigenação, uma oximetria acima de 94%. Então, tem que fazer, o que eu tenho que ser feito aqui é melhorar essa saturação e melhorar o tórax, né, a simetria desse tórax. E aí, nisso, eu vou fornecer a oxigenação adequada, vai depender do que for necessário. Mas vítima de trauma, principalmente com pneumotórax, né, hemotórax, contusão pulmonar, fratura de arcos intercostais com uma saturação abaixo de 94%, eu vou ter que utilizar máscaras de reservatório para essa vítima. Não resolve eu colocar um catéter nasal, porque não vai ser suficiente, né, a oxigenação dessa vítima. E aí eu tratei o X, tratei o A, tratei o B, eu vou para a letra C. Eu vou avaliar no C a perfusão tecidual da vítima, tá? Eu vou ter que observar sinais de perda sanguínea importante. Alterações de pulso, alterações de pele, né? Na alteração de pulso, o pulso já pode estar fraco, arrítmico, pulso fino, que é o filiforme, né? Principalmente pulso periférico. Eu não vou ter um pulso periférico adequado, com uma boa perfusão. Perfusão capilar dos dedos, eu vou ver se está maior ou menor que 2, se a cor das pontas dos dedos estão, né, com uma boa oxigenação. Na alteração da pele, eu vou perceber se aquela vítima tem uma sudorese, se tem uma cianose, se tem uma palidez cutânea. Então, isso tudo entra na letra C. E aí, as causas, né, de comprometimento na letra C, na circulação sistêmica, seria hemorragia externa, hemorragia interna, alguma lesão medular, alterações da função cardíaca, como tamponamento cardíaco, infarto, e assim como outros traumas, né, torácicos, que pode evoluir para alterações da função cardíaca. Alteração da permeabilidade dos vasos, algum tipo de infecção que pode estar ali, então vai também comprometer o sistema circulatório. Então, essas são as causas que eu tenho que saber que pode estar, uma dessas coisas vai estar comprometendo o sistema circulatório. E aí a abordagem do C é controlar nada mais é hemorragias externas. Porém, vocês lembram que no X eu já controlei a hemorragia interna. Então, antes de introduzir a letra X, nós cuidávamos de hemorragia interna na letra C. Agora ela é controlada primeiramente. Só que cabe na letra C eu fazer uma revisão dessa hemorragia, se ainda está sangrando, para eu poder complementar alguma coisa ali, algum estancamento, né, algum outro torniquete acima do torniquete que foi feito, para poder diminuir mais esse sangramento. Lembrando que esse sangramento ele deve ser contido, essa hemorragia, numa letra X. Mas pode ser que na letra C, na hora que você está na letra C, esse sangramento tenha voltado, né, à evolução. Então, você vai dar continuidade no tratamento dessa hemorragia na letra C. Uma coisa extremamente importante na letra C, nós utilizamos acesso venoso periférico de grosso calibre, porque vítimas de grandes hemorragias precisam de volume. Ele está perdendo volume, então nós temos que fazer a reposição volêmica na letra C. Né? Iniciar a infusão de líquidos cristalóides conforme o protocolo, como, por exemplo, os ringer lactatos, né, em vítimas de traumas, é muito comum nós temos que colocar esses rings nas vítimas de traumas no pré-hospitalar ou até mesmo numa sala de urgência. Temos que também avaliar abdômen e pelve. Isso é extremamente importante sabermos avaliar, porque são pontos de grandes extensões de hemorragia. A pelve, ela pede, né, são hemorragias maciças, extensas. A vítima pede até 3.000 ml de sangue na região da pelve. Então, a letra C, nós temos que preocupar em ver se o abdômen está rígido, se está livre, né? Fazer avaliação da pelve, se tem sinais de equimoses, hematomas ali. Isso tudo pode estar mostrando para mim que essa vítima está perdendo uma grande hemorragia. Então, assim, vou tratar a letra C. Tratei o X, o A, o B e o C, vou partir para a letra D, que é o estado neurológico da vítima, tá? Eu vou avaliar a disfunção neurológica.
Então, quais que são os sinais neurológicos? É a alteração no nível de consciência e também o diâmetro e reações pupilares. Então, se a vítima está confusa, ou está agitada, ou está talvez evoluindo para uma inconsciência, eu vou tratar dessa inconsciência na letra D. E também, como que eu vou tratar essa inconsciência da letra D? Né? Eu vou avaliar o Glasgow dessa vítima, que através do Glasgow, essa vítima vai ter que ser entubada, talvez, na letra D. E às vezes ela não foi entubada no A, mas ela vai ter que ser entubada na letra D, porque se for um Glasgow menor que 8, é protocolo de intubação de via aérea de vítima, principalmente de trauma, tá? E eu vou avaliar as nossas pupilas, né? Eu tenho que ver o diâmetro, se está dilatada, se está diminuída, se está uma diferente da outra. A reação dela, se ela está reagente à luz, quando eu jogo, projeto uma luz ali, né? Se ela está reagente ou não. E aí é isso, eu vou ter que avaliar a pupila anisocórica, vocês vão ver que na imagem está a anisocoria, uma pupila dilatada, uma pupila diminuída. Eu tenho miose, né, mitrise ou miose, quando tem duas pupilas diminuídas. Eu tenho pupilas anisocóricas, quando uma está maior e outra está menor, quando eu tenho uma miise e uma mitrise. Aqui são pupilas normais, são anisocóricas, a letra A. Aqui são anisocóricas, estão, né? Desculpa, aqui são pupilas isocóricas, porque são pupilas iguais, normais, estão fotorreagentes à luz. Quando eu jogo, né, a lanterna ali no globo ocular, ela vai ter aquela reação de diminuir e de aumentar de diâmetro. Então, são pupilas isocóricas, fotorreativas, que a gente relata. São pupilas midriáticas, a letra D, porém elas podem ou não ter reação à foto, né? Reação à luz, né? Fotorreagentes. Na letra C, eu tenho uma pupila anisocórica, que é uma pupila dilatada e uma pupila diminuída. Às vezes, geralmente, esse tipo de pupila não tem fotorreação, tá? À luz. E aí nós temos as pupilas também, né, da letra D aqui, anisocóricas, né? São pupilas talvez também está iguais, tamanhos iguais, porém também não tem reação à luz. Porém, elas podem também estar isocóricas sem reação à luz. Então, isso tudo aqui é extremamente importante para eu avaliar o estado neurológico da vítima, juntamente com a escala de coma de Glasgow, né? Então, eu tenho que saber avaliar a escala de coma de Glasgow, vocês vão ter uma aula sobre isso. Então, quais que são as causas dessa disfunção neurológica? Isso é extremamente importante eu saber a causa. Não resolve eu tratar o sintoma, né, sem saber a causa disso, que é a lesão direta do cérebro, por causa do TCE, do traumatismo crânioencefálico. Hemorragias intracranianas é muito comum dar alterações de pupilas, né? Oxigenação e perfusão cerebral inadequada. As intoxicações, principalmente por álcools e drogas, isso é extremamente, assim, é muito comum dar reação à pupila quando a vítima utiliza muita droga ou ela ingere muito medicamento por tentativa de autoextermínio, né? Dependendo do medicamento, vai dar essa disfunção neurológica. E também por alguns distúrbios metabólicos, né? Diabetes, né? Hipoglicemia, hiperglicemia, quando é uma vítima mais grave, né? Ela pode ter alteração de pupilas devido a esses distúrbios. E aí a abordagem aqui é garantir a permeabilidade das vias aéreas, porque eu já fiz o XABC, né? Ministrar oxigênio suplementar, monitorar a glicemia capilar. Então, na letra D aqui, eu já tenho que ter garantido as vias aéreas, já tinha que ter feito o A, eu já tinha que ter suplementado o oxigênio, né, no B, o C eu já tinha avaliado, inclusive, talvez colocado a oximetria para poder ver a oxigenação estar abaixo ou acima de 90%. E aqui eu falo que é extremamente monitorar a glicemia. Por quê? Porque a hipoglicemia ou a hiperglicemia, ela pode ocasionar, né, como eu disse anteriormente, a disfunção metabólica, as diferenciações das reações das pupilas.
E aí, a escala de Goma de Glasgow, eu vou avaliar ela, né, verificando fatores que interferem com a comunicação, com a capacidade de resposta de lesões. E eu também vou ter que observar a abertura ocular, o conteúdo, o discurso, os movimentos dos hemisférios direito e esquerdo. Eu vou ter que fazer estímulo, né, sonoro nessa vítima, ordem de tom de voz normal, de voz alta, chamar, estimular ali, né, com a pressão física ali, para poder nas extremidades do dedo, ou na pupila, ou na região clavicular aqui, né, no nosso trapézio, para poder ver se essa vítima tem uma reação. E aí, nisso, eu fiz esses 3 estímulos, eu vou pontuar de acordo com a melhor resposta observada, que para a aula não ficar muito extensa hoje, eu achei melhor não passar o Glasgow hoje, mas eu vou passar o Glasgow depois nas próximas aulas. E aí eu fiz tudo isso, vou agora para a letra E. O que é a letra E? É a exposição da vítima, né? Eu tenho que expor a vítima para poder procurar possíveis lesões a mais que essa vítima pode estar sofrendo. Eu não tenho que focar no ABCDE sem procurar outras lesões se eu já tenho uma lesão ali aparentemente a ser tratada. Então, a exposição da vítima é extremamente importante ser feita. E a exposição não pode ser feita, eu não posso, né, despir vítimas, é proibido despir vítimas em via pública. Né? Hoje nós temos, infelizmente, ter muito mais cautela, porque hoje o WhatsApp, né, os celulares, hoje piorou muito isso. Ali a vítima, eles se preocupam mais em filmar o estado da vítima do que preocupar em ajudar a vítima. Então, a exposição da vítima ela tem que ser feita ou dentro de uma unidade de saúde ou dentro da própria unidade móvel de atendimento, de qualquer tipo de ambulância ali, do resgate. Porque, para evitar problemas, processos, né, que nós estamos denegrindo ali a imagem dessa vítima. Então, o nosso papel como socorrista, principalmente, é ter cautela em questão do corpo da vítima. Isso chama questão de ética, respeito, profissionalismo. Então, não vamos expor vítimas em vias públicas, tá? Depois que eu expus essa vítima, lembrando que eu só vou cortar roupas dessa vítima em costuras, não vou sair cortando roupa de qualquer jeito, calça, que seja camisa, né, blusas, porque pode ser uma roupa, né, pessoal, que a pessoa gosta muito, às vezes acabou de comprar aquela roupa, né, foi para uma festa, sofreu um acidente, então eu vou ter que ter até nisso nós socorristas temos que pensar, e também os profissionais da sala de urgência, que muitas das vezes isso não acontece dentro do intra-hospitalar, o pré-hospitalar ele preza mais esse tipo de cuidado, porque processos existem muitos, sim, desses socorristas que fizeram, né, que cortaram roupas de qualquer jeito. Então, nós, como profissionais da urgência e emergência, tanto intra como extra-hospitalar, temos que ter muito cuidado nessa questão da exposição da vítima. Eu falo que mesmo numa sala de urgência, essa vítima tem que ser expelida com biombos, né, de modo que uma outra vítima do lado, que geralmente numa sala de urgência não tem só ela para ser atendida, tem outros pacientes já, né, ou vítimas ali já internadas, então eu tenho que tentar expor o menos possível dessa vítima. E aí, ali, a procura de lesões, né, eu vou imobilizar, né, ou fazer outros tipos de curativos ali naquela vítima, né, se for preciso, às vezes passou despercebido na letra C, ou no X, ou no A, ou no B, eu vou fazer ainda ali na letra E, dar continuidade desse atendimento na letra E. Então, eu vou aquecer, depois disso tudo, aquecer a vítima com cobertor ou manta térmica. E aí eu vou transportar em prancha longa e equipamentos especiais e necessários, como já foi falado anteriormente. São transportados em prancha, com colar cervical, ou até mesmo com o nosso dispositivo de imobilização de coluna vertebral, que é o nosso CAD. E aí a imagem para vocês verem como que uma vítima de principalmente acidente de trauma tem que ser transportada para o hospital. Ela tem que ser adequadamente imobilizada, né, com tirantes, colocar uma manta térmica para aquecer essa vítima, porque uma vítima de trauma, principalmente com hemorragia, ela perde muita temperatura, então nós temos que manter essa vítima aquecida para, né, tentarmos diminuir o agravamento dessa vítima para o choque hipovolêmico. E contudo, vocês estão vendo aqui uma equipe por cima da vítima, a imagem não está muito
clara, mas deu para ver que tem uma equipe em cima, essa vítima já está com acesso venoso que foi tratado lá na letra C. Então, aqui foi feito adequadamente o X-ABCDE. É dessa forma que uma vítima de trauma é transportada para o hospital de destino. E aí nós temos, depois disso tudo, fazemos a avaliação secundária do trauma, né? Essa avaliação secundária nada mais é o mnemônico do SAMPLA, que é o S, os sinais e sintomas. Eu tenho que fazer a anotação dessa vítima ali naquele local, passar tudo para o médico, essas informações do SAMPLA, para poder facilitar e, né, o atendimento ser mais precoce, então, com isso, aumentar a sobrevida dessa vítima. Então, o A, eu vou ter que observar sinais que essa vítima está apresentando e sintomas. O S, desculpa, vou ter que olhar sinais e sintomas da vítima. O A, eu vou perguntar para a vítima ou terceiros, acompanhantes ali no local, que tipo de alergia que essa vítima tem, ou se já teve, ou se ainda tem medicamentosas, porque isso é extremamente importante, porque talvez a vítima está com muita dor, o médico regulador na sala de urgência pede para fazer um tramal, pede para fazer uma dipirona, e essa vítima tem alergia à dipirona. Então, eu tenho que ter esse senso também, esse sample é extremamente importante, porque eu tenho que levar essa história toda colhida para o pronto atendimento, para a vítima ser atendida mais rapidamente. Quais medicamentos que essa vítima utiliza, se utiliza? Passada a cirurgia, se já ocorreu, se essa vítima já teve algum problema de saúde, né? Já fez retirada de algum órgão, se já passou por algum problema cirúrgico. Líquidos ingeridos é extremamente importante, principalmente no trauma, eu saber que tipo de líquido essa vítima ingeriu, ela estava bebendo, sofreu um acidente. Por quê? Porque na hora que essa vítima chegar no hospital, eu passando isso para o médico, se é uma vítima que precisa de ir para o bloco cirúrgico, o anestesista tem que ter noção do tipo de bebida, do tipo de líquido que essa vítima ingeriu, quanto tempo que foi, quantidade talvez. É importante eu saber qual a quantidade que essa vítima bebeu de cerveja, por exemplo, né? Porque isso vai interferir no processo da anestesia ali, para poder, né, evitar uma broncoaspiração dessa vítima na hora da cirurgia. E aí o ambiente, né? Eu tenho que relatar, passar como que estava o ambiente, se estava ensolarado, se estava chuvoso, né? Porque um período chuvoso, vítima na chuva há muito tempo, ela pode evoluir por uma hipotermia. Então, nós temos que ter noção desse ambiente por esse motivo. Por quê? Porque às vezes ela precisa ser mais aquecida dentro do intra-hospitalar. E aí, resumindo tudo de tudo que nós já vimos hoje, né? Se eu tenho uma vítima de trauma, avaliei cena, eu vou fazer a avaliação primária. Se dentro dessa avaliação primária é uma vítima consciente, eu vou fazer a reanimação. Se for uma vítima estável ali, né? Essa reanimação lembra tanto como uma reanimação de cardiorrespiratória, de ressuscitação cardiorrespiratória, ou também numa reanimação de vítimas de uma imobilização. Eu imobilizei essa vítima. Ela está estável, imobilizada, eu vou partir para a avaliação secundária. Não está estável, uma vítima que eu não posso, não dá tempo de fazer uma avaliação secundária, quer dizer que é uma vítima instável, eu vou fazer a transferência para o tratamento definitivo. Então, esse aqui é um resumo de como eu tenho que ter uma visão holística dessa vítima para poder eu tratar mais precocemente possível. Então, os aspectos essenciais dessa aula foi que nós temos que garantir a proteção individual e coletiva, temos que estar atento na nossa proteção em primeiro lugar, né? Nós vimos a definição de avaliação primária desde o princípio de tudo das primeiras aulas, né? Como que faz a avaliação primária? Vemos também que dentro da avaliação primária o reconhecimento de alterações que colocam a vida em risco de morte iminente. Então, se é uma vítima estável, tem que transportar rapidamente, mas também tentando estabilizar o quadro dela ali, né, com acesso venoso, com a suplementação, oxigenação, ou que seja com uma cânula de Guedel, né? Se eu não tenho um suporte avançado que possa me dar apoio, eu tenho que transportar essa vítima rapidamente para o hospital de destino. E a abordagem inicial politraumatizada e suporte básico de vida, foi o que vocês acabaram de ver aqui na aula. Como que eu faço, qual etapa, né, do X, A, B, C, D, E? O que eu tenho que fazer dentro de cada letrinha desse mnemônico? Então, isso é extremamente importante vocês saberem. Quem sabe X, A, B, C, D, E,
vai ser um profissional de excelência. Essa vítima vai ter um grande ganho, você fazendo um XABCDE. Bem feito, tá? Então, por hoje, meus amores, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Dúvidas eu posso estar tirando através do site do Teorema, ou vocês podem estar enviando para mim, né, via e-mail, aqui também no WhatsApp, para poder eu estar esclarecendo as dúvidas de vocês, que nós temos também o nosso grupo e vocês podem estar enviando por lá. Essas são as nossas referências, e aqui, através desse link, vocês clicando nele, vocês vão conseguir ter acesso ao nosso questionário através do Google Forms, com prazo de entrega para até dia 27/11. Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e um grande beijo. Até mais.